A colheita de cana-de-açúcar, olha, é uma operação de uma complexidade gigantesca. Mas e se a forma como tudo isso é planejado estivesse, sabe, meio que presa no passado? A gente vai explorar aqui uma mudança que é, de fato, radical. A ideia é trocar a tradição pela inteligência artificial para otimizar cada pedacinho do processo. A meta, ir muito além do que sempre foi feito. Vamos começar com uma provocação. Pensa bem, uma usina lida com um monte de riscos, né? Clima, pragas, falha de máquina, a lista é enorme. Mas e se o maior risco de todos não viesse de fora? E se ele estivesse escondido bem ali, no coração da operação? Pois é, a sugestão aqui é ousada. As ferramentas de sempre, aquelas planilhas, a experiência valiosíssima dos gestores, talvez elas não sejam mais suficientes. Com a complexidade que o setor sucroenergético atingiu, essas ferramentas podem ter virado, na verdade, o grande gargalo da eficiência. Então vamos mergulhar de cabeça nesse jogo de alto risco. O que exatamente faz o planejamento de hoje ser um desafio tão grande? Vamos entender por que aquela abordagem do isso aqui tá bom o suficiente simplesmente não funciona mais. Quem é do setor conhece bem essas dores. O plano tá lá, lindo no papel, mas a realidade do dia a dia simplesmente atropela. As frotas poderiam ser bem mais produtivas, mas parece que estão operando às cegas. A área agrícola não conversa direito com a indústria, e um monte de decisão crítica acaba dependendo da intuição de poucas pessoas. Qual o resultado final? Uma imprevisibilidade que bagunça a operação e, claro, o fluxo de caixa. E essa frase é um diagnóstico perfeito. O ponto central não é a falta de competência das equipes. Longe disso, é o ferramental. Decisões que valem milhões estão sendo tomadas com base em instrumentos que simplesmente não foram feitos para lidar com essa quantidade absurda de variáveis em jogo. Agora, vamos dar uma agitada no status quo. Afinal, qual é o custo real de continuar nesse voo às cegas? O foco aqui é nas consequências bem tangíveis, bem concretas desses métodos de planejamento que ficaram para trás. O contraste é gritante. De um lado, o jeito antigo, reativo, que apaga incêndio, fragmentado, super dependente da intuição. Do outro, uma forma totalmente nova de operar, proativa, integrada, guiada por dados e modelos matemáticos. É a diferença entre ficar jogando na defesa e partir para um ataque bem planejado. E isso nos leva direto ao que mais importa, o lado financeiro. Cada decisão que não é a melhor possível se transforma em perda real. É combustível queimado sem necessidade, é o potencial de ATR da cana que fica no campo, são oportunidades de maximizar a margem que, olha, simplesmente evaporam. Tá? Então qual é a saída para esse impasse todo? A resposta está numa verdadeira mudança de paradigma. É trocar a intuição pela ciência. Vamos ver como a matemática pode se tornar a maior vantagem competitiva nesse jogo. E a solução tem nome: AgroCTT 4.0. É basicamente a primeira plataforma de inteligência artificial feita sob medida para o planejamento de usinas de cana. E a base dela é um tripé muito poderoso: modelagem matemática para entender a operação, simulação para prever o futuro e otimização para achar o melhor caminho possível. A ideia central é até simples de entender, mas executá-la é outra história, é extremamente complexa. A plataforma cria uma espécie de gêmeo digital matemático de toda a operação da usina. É como deixar de usar uma bússola e passar a navegar com o GPS via satélite, que calcula a melhor rota, considerando trânsito, clima, consumo de combustível, tudo ao mesmo tempo. E aqui a escala da coisa começa a ficar impressionante. Um único modelo de planejamento consegue gerenciar de uma vez só mais de 3.500 variáveis. Pensa só: dados do campo, logística, finanças, clima, mercado, tudo isso é levado em conta simultaneamente. E com essa montanha de variáveis, o sistema não cria um plano só. Não, ele gera e analisa no mínimo 400 mil cenários estratégicos, tudo de forma automática. Cada um desses cenários é um futuro possível para a safra, é uma rota diferente que pode ser explorada. Agora, o número final é o que realmente impressiona. Para achar o plano ótimo no meio de tantos cenários, a plataforma avalia mais de 100 milhões de combinações. Esse número deixa uma coisa muito, muito clara. Estamos falando de uma capacidade de análise que é, literalmente, sobre-humana. Não tem equipe, por mais talentosa que seja, que consiga chegar nem perto disso.
E essa tecnologia toda não surgiu do nada, não é uma aposta. Ela tem uma base científica muito sólida, construída com o apoio de gigantes como a USP, a Embrapa e a FGV. E o mais importante, já foi testada e validada no mundo real, em operações de usinas de grande porte. Isso traz uma credibilidade e uma segurança enormes na sua aplicação. Certo, mas vamos para a parte que, no fim do dia, é a mais crítica para qualquer gestão. E os resultados? Como é que toda essa tecnologia se traduz em ganhos que dá para medir e em retorno sobre o investimento? E o primeiro resultado já é direto e muito impactante. Em um caso real, a aplicação dessa metodologia levou a uma redução de até 33% nos custos com CTT. Isso é uma otimização gigantesca na maior fatia de custo da operação agrícola. É dinheiro que fica no caixa. Mas o valor disso vai muito além da simples redução de custo. O impacto acontece em várias camadas. Na operacional, a eficiência e a previsibilidade disparam. Na financeira, o fluxo de caixa fica otimizado. Na ambiental, que é um ponto super importante hoje, a geração de créditos de carbono aumenta. E na parte estratégica, a empresa ganha uma ferramenta poderosíssima para planejar investimentos de longo prazo. Esse ponto aqui merece um destaque especial. Ao otimizar a logística e diminuir o consumo de diesel, a operação se torna bem menos intensiva em carbono. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a usina se qualifica para emitir mais CBOs, transformando eficiência operacional diretamente numa nova fonte de receita e, de quebra, fortalecendo a agenda ESG. Chegando aqui no final, a mensagem é bem clara. Adotar uma tecnologia como essa não é só uma melhoria operacional, um ajuste fino. É um movimento estratégico para redefinir o que significa ser líder nesse mercado. E essa frase define a proposta de valor de um jeito muito claro. O produto final não é a inteligência artificial por si só. É o que ela entrega, uma vantagem competitiva feita sob medida para os desafios de cada usina, com foco total em aumentar o resultado e garantir a sustentabilidade do negócio a longo prazo. E para fechar, fica uma provocação. Diante dessa nova capacidade de análise, a pergunta não é sobre qual software usar. A pergunta é sobre qual patamar de performance se quer alcançar. A questão para a próxima safra é continuar reagindo ao presente ou começar de vez a otimizar o futuro.